Possuir ações de boas empresas é a única forma que você tem para alcançar a riqueza. Essas empresas lhe pagarão dividendos que serão soldados a lutar pela multiplicação do seu patrimônio. Frequentemente eu sou questionado do porquê de eu não ser um investidor das ações de Cosan. E para responder esse questionamento para vocês, eu preciso, antes de mais nada, abordar um pouquinho da minha filosofia de investimentos e abordar os motivos reais pelos quais eu não sou investidor de Cosan. A filosofia de investimento que eu carrego comigo hoje, na verdade, não é uma criação minha. O que eu uso hoje para guiar os meus investimentos são fragmentos que foram retirados de tudo aquilo que foi feito ao longo da história por investidores de muito sucesso. Investidores que transformaram pequenas centenas de reais e de dólares em uma quantia de dinheiro absurda. Charlie Munger, Warren Buffett, Peter Lynch, Ben Graham, até mesmo eu poderia citar os brasileiros, Lírio Parisotto, Luiz Barsi, são todos investidores que possuem uma vasta quantidade de informação documentada ao longo da história e que, além disso, viveram em períodos históricos diferentes. No entanto, uma coisa é semelhante entre todos eles. Todos eles fizeram fortunas com ações, de forma a comprovar que não importa o momento histórico que você viva, empresas reais continuam a atuar da mesma forma. Elas vendem serviços, elas vendem mercadorias, elas fabricam coisas, possuem formas de agir, claro, que adequadas ao período histórico em que elas estão inseridas, no entanto que continuam sendo empresas como todas as empresas ao longo da história. Se engana quem acha que a Bolsa de Valores possui modos de agir e modos de se decifrar de acordo com o período histórico. No geral, a Bolsa de Valores se comporta exatamente da mesma forma desde que ela foi criada em qualquer lugar do mundo. Se vocês procurarem semelhanças entre investidores mais antigos e investidores mais atuais, vocês vão encontrar diversas semelhanças que é possível você mapear e criar uma fórmula, não para você com certeza conseguir bater o mercado e se tornar rico, não é isso, mas criar uma fórmula que será possível para você, investidor, se proteger de si mesmo. Aliás, todos os investidores de sucesso dizem que o maior inimigo do investidor é ele mesmo, é a sua própria mente, é a sua vaidade, o seu ego e o seu círculo de competências. Chegando em círculo de competências, que é o que foi definido pelo Warren Buffett como aquilo que o investidor consegue e tem capacidade de analisar. Portanto, e uma resposta muito simples seria a resposta para eu não ser um investidor de Cosan. Porque eu não invisto em Cosan, porque está fora do meu círculo de competências. Alguns de vocês poderiam questionar como é possível que eu, mesmo sendo um advogado tributarista que atua predominantemente no setor do agro, como é possível que eu alegue que Cosan está fora do meu círculo de competências, já que Cosan, como é amplamente conhecido, é uma empresa que possui entre os seus ativos a maior parte de ativos relacionados ao setor de agro. E, na verdade, o círculo de competências ele não está relacionado à capacidade de poder analisar o ativo, mas está muito mais relacionado a um segundo conceito criado por Munger e por Buffett, que está relacionado à dificuldade de acompanhar esses ativos. Quando nós falamos de análise empresarial, toda essa análise passa por algo que é chamado de contabilidade. A contabilidade nada mais é do que a linguagem empresarial. A contabilidade é a forma que as empresas se utilizam para dizer ao mundo, para dizer às pessoas como estão as suas operações. É, de fato, a forma como a empresa se comunica. E por estar rotineiramente ao longo do meu dia a dia por dentro de contabilidade de empresas do agro, eu conheço as peculiaridades e sei que há uma complexidade muito maior de se investir em certas empresas do que em outra. A Cosan, com certeza, é uma dessas empresas. Vamos avaliar para que vocês compreendam junto comigo o que eu quero me referir à Cosan. A Cosan ela é uma holding, e ela é qualificada enquanto uma holding, porque ela é uma empresa que investe em outras empresas. Ela é uma empresa que possui os seus tentáculos infiltrados em outras empresas. Aqui já vamos excluir a Vale, já que a participação da Cosan na Vale foi vendida recentemente, como vocês devem saber. A Cosan ela é uma holding que investe na Raízen, que é uma empresa do setor sucroalcooleiro. Portanto, ela se utiliza da produção de cana-de-açúcar para a produção de etanol e de açúcar, conforme o ciclo de mercado e qual dos produtos estiver mais interessante. Ela também é uma holding que investe na Compass, que é derivada da Comgás, né, que mexe com gás natural, portanto, utilidade. Ela é uma empresa que atua no setor de fabricação de lubrificantes industriais, portanto, aqui, fabricação e venda de mercadorias. Ela é uma empresa que atua também no ramo de transporte ferroviário, e aqui nós podemos citar tanto os ativos de malha ferroviária em si, mas também na parte de bens, né, que são os trens. Portanto, aqui nós temos duas naturezas de bens também. E a Radar, que é a empresa que eles usam para investir no real estate, né, que são as propriedades. Eles adquirem propriedades, principalmente propriedades rurais, e fazem negócios em cima dessas propriedades, tanto na compra e venda, na locação, enfim. É uma empresa efetivamente que investe no real estate. Portanto, nós vemos aqui que a Cosan é uma empresa que possui os seus tentáculos infiltrados em vários ramos de atuação. Isso me leva à conclusão de que a contabilidade, que é o que nós acabamos de definir como a linguagem empresarial, isso me leva a concluir que a contabilidade da Cosan
é algo extremamente complexo. Chego a poder afirmar que talvez a contabilidade da Cosan seja algo praticamente impossível de ser acompanhada para a maioria das pessoas. Mas mesmo sendo possível de ser acompanhado, a contabilidade da Cosan possui uma grande peculiaridade, que são os ajustes contábeis que são feitos na tentativa de reduzir o lucro. Vocês devem saber que os tributos, os impostos, na linguagem simples, né, que incidem sobre as empresas da Bolsa, são os tributos sobre o lucro, os mais pesados, pelo menos. Na tentativa, vamos baixar aqui um pouco, então nós chegamos à conclusão que os tributos incidem sobre o lucro, que são aquelas empresas que estão no lucro real em termos mais técnicos, né? Na tentativa de reduzir o lucro, para também reduzir a tributação, o que a maioria das empresas fazem? Elas se utilizam de ajustes contábeis, que são nada mais do que ferramentas criadas pela lei que permitem às empresas a reduzir o seu lucro nos seus balanços contábeis, reduzindo como consequência os impostos devidos. Acontece que esses ajustes contábeis, principalmente em se tratando de empresas do agro, são ajustes extremamente complexos e que muitas vezes são difíceis de serem acompanhados, não permitindo ao investidor uma garantia de que aquilo que está nas demonstrações não necessariamente reflita a realidade. Na verdade, eu não estou querendo dizer que as empresas fazem maquiagem, não é isso. Mas que essas empresas ligadas ao agro, geralmente se utilizam de mecanismos contábeis que dificultam o acompanhamento do investidor. Eu poderia citar, por exemplo, o impairment de ativos, eu poderia citar a exaustão, eu poderia citar a amortização, a depreciação. São todos mecanismos, são ferramentas tributárias que estão disponíveis para as empresas, que elas podem fazer ajustes contábeis e levar a uma redução dos seus lucros e, como consequência, uma redução da sua tributação. Com isso, eu não quero dizer que elas fazem algo ilegal. Pelo contrário, isso é algo permitido pela legislação. A legislação brasileira permite esses ajustes. No entanto, ao mesmo tempo que as empresas se utilizam desses ajustes, elas criam dificuldades aos investidores de acompanharem a realidade vivida por essas empresas. De forma que é possível, sim, você saber e chegar a uma situação real dessas empresas, mas isso é muito mais difícil do que acompanhar empresas de setores também perenes, mas de setores mais tranquilos, de setores de acompanhamento mais fácil. Isso me leva a um segundo conceito que foi criado por Munger e por Buffett, que é o conceito do Too Hard Pile. Muitos de vocês já devem ter visto em algumas das apresentações da Berkshire, até mesmo nas cartas do Munger e do Buffett, onde eles citam a Too Hard Pile, que nada mais é, em uma tradução simples, aquela pilha muito difícil. Charlie Munger e Warren Buffett, eles dizem que no mundo dos investimentos existem 3 caixas. A caixa do sim, a caixa do não e a caixa do que eles chamam de too hard, ou seja, muito difícil. Por conhecer as empresas do agro por dentro, pelas suas contabilidades, eu conheço e sei que essas empresas necessariamente são as empresas que devem estar dentro da caixa chamada de too hard, por serem empresas extremamente difíceis de serem acompanhadas, por serem empresas que, por mais que tenham uma boa qualidade, porque sim, eu reconheço que as empresas investidas pela Cosan são empresas de qualidade, ao mesmo tempo eu reconheço que são empresas com várias peculiaridades, são empresas que possuem uma dificuldade muito maior do que outras empresas na bolsa. Por exemplo, por que é que eu vou investir em uma empresa tão difícil de ser analisada, de ser acompanhada, se eu possuo na bolsa de valores seguradoras, que são empresas extremamente simples de serem analisadas? Se eu possuo na bolsa de valores bancos, que historicamente são algumas das empresas mais lucrativas do Brasil na sua história, por que é que eu vou investir em empresas tão difíceis de serem acompanhadas se eu posso investir em empresas elétricas que possuem receitas contratadas, que possuem contratos de vencimento de 30 anos, empresas que são previsíveis, empresas do setor de saneamento? São empresas que geralmente possuem uma perenidade muito grande, ao mesmo tempo que possuem uma simplicidade de acompanhamento. Portanto, ao criar a minha filosofia de investimentos, eu criei a minha própria regra para me proteger de mim mesmo e para facilitar a minha vida, ao mesmo tempo que eu crio mecanismos que facilitam a possibilidade de eu ser um investidor de sucesso, que me impedem de investir em empresas que estão dentro daquela caixa definida por Munger e por Buffett como too hard pile, ou seja, caixa das empresas muito complexas, caixa das empresas muito difíceis de serem acompanhadas. E é por isso
que quando me perguntam da Cosan, eu reconheço que é uma empresa que aparentemente possui investimentos perenes, empresas irreplicáveis, mas eu reconheço que não necessariamente ativos irreplicáveis significam ativos que valham a pena ser investidos. Além disso, nós temos que lembrar que algumas dessas empresas investidas pela Cosan não são empresas necessariamente da Cosan, mas são, por exemplo, joint ventures, como por exemplo a Raízen, que é uma empresa detida também pela Shell, que também possui dentro do seu escopo de atuação a Oxxo, que é aquela empresa de conveniência. Tudo isso me leva a chegar à conclusão de que é uma empresa que possui ramos de atuação tão difíceis e tão complexos e tão diferentes que me deixam com uma dificuldade muito grande de acompanhamento. E que, além disso, são dependentes de participações de empresas internacionais, como a Shell, que é uma empresa de origem inglesa. Portanto, ela, além de ter uma complexidade de se avaliar, ainda está suscetível a questões internas de controle dependente de terceiras empresas. Portanto, para se investir em Cosan, o investidor tem que ter plena consciência de que é uma empresa que provavelmente ele vai comprar e vai ficar às cegas. Vejam que eu sou adepto da filosofia de que não existe empresa ininvestível. Não existe empresa impossível de ser investida. No entanto, todo investimento ele tem o seu preço correto. É possível que a Cosan em algum momento venha a ser uma empresa investida por mim, mesmo apresentando essa complexidade tão grande, mesmo sendo uma empresa que se encontra na Too Hard Pile. Sim, é possível que isso aconteça. No entanto, para que isso venha a acontecer, é necessário que ela me apresente um risco-retorno muito atrativo, ao ponto de eu olhar para empresas de setores absolutamente perenes e simples de serem analisadas, mas eu diga, neste momento, eu acho que mesmo a empresa sendo muito complexa, ela se encontra atrativa. Não é efetivamente o preço de Cosan que nós encontramos hoje, que está por volta ali dos R$ 6,90, dos R$ 7. É possível que eu deixe de comprar Cosan na casa dos R$ 7 por achar um investimento muito complexo e ele volte para a casa dos 15, 16, 18 reais? Sim, é plenamente possível. No entanto, no mundo dos investimentos, vocês terão que fazer escolhas. E na maioria das vezes, aquelas escolhas que vocês conseguem calcular o risco frente ao retorno possível de ser apresentado são as escolhas mais sábias. Eu, na minha condição de saber que investir em Cosan é um investimento muito complexo, eu assumo o risco da Cosan voltar para a casa dos 15 reais e eu perder essa subida de mais de 100% do preço de tela. Enquanto nesse momento eu prefiro me manter com as empresas que me apresentam uma possibilidade de acompanhamento e de controle de risco muito maior. É por isso que, nesse sentido, nós temos documentadas frases muito célebres dos maiores investidores de todos os tempos. Se eu fosse resumir o motivo pelo qual eu não invisto em Cosan em uma frase, com certeza seria uma dessas frases. Warren Buffett diz que a diferença entre pessoas bem-sucedidas e realmente bem-sucedidas é que as realmente bem-sucedidas dizem não para quase tudo. Portanto, aprendam a dizer não para ações. Aprendam a dizer não para investimentos. Se o mercado te apresentar uma oportunidade e você conseguir ver que aquilo é uma oportunidade, no entanto, achar fatos negativos que podem trazer um risco, além do que o razoável, aprenda a dizer não. Não, senhor mercado, muito obrigado. Eu vou passar essa oportunidade e eu vou esperar a próxima, já que o mercado, ele dá oportunidades todos os dias. Espere pela oportunidade que você possa dizer sim com absoluta certeza de que aquilo é um bom investimento. Ele diz que nós temos uma pilha do difícil demais. E é lógico que essa frase ela foi traduzida no idioma original, ela fica muito mais legal, porque ele teria dito a Too Hard Pile, que é a célebre frase de Munger e de Buffett, que ficou conhecida como a caixa do difícil demais, a pilha do difícil demais. E por 50 anos, Buffett diz, temos procurado decisões fáceis. O mundo não precisa ser tão complicado quanto as pessoas fazem parecer. E aqui, um conceito também extremamente importante, que as pessoas tendem a achar que investimentos devem ser complexos, devem ser difíceis, e quanto mais complexos aqueles investimentos, maiores os retornos. E, na verdade, o que acaba acontecendo é extremamente o oposto. Quanto maior o retorno desses ativos, desses investimentos, geralmente eles são os mais simples, são aqueles escancarados na cara de todo investidor e que deixaram passar provavelmente uma oportunidade simples, de fácil acompanhamento, de um setor perene, para ir em busca de um ativo extremamente complexo, que eles acham que eles vão ser os únicos no mundo que vão conseguir decifrar aquele investimento. Na verdade, nós sabemos muito bem onde que isso geralmente leva o investidor. Charlie Munger diz, também no mesmo conceito, dos 3 cestos, o sim, o não e o difícil demais. Charlie Munger ainda diz que saber o que você não sabe é mais útil do que ser brilhante. Aqui contestando a ideia de que as pessoas acham que para bater o mercado, para fazer bons investimentos, você tem que ser brilhante. Quando na verdade, você tem que ficar dentro do seu círculo de competências e manter simples os investimentos. Charlie Munger ainda continua e diz, nós temos um sistema baseado na ignorância. Se algo é muito difícil, simplesmente seguimos em frente. Ou seja, o que Munger está dizendo é que eles dizem não, obrigado senhor mercado, eu vou passar essa oportunidade e vou esperar a próxima. Simplesmente seguem em frente e dizem não para a Cosan. Peter Lynch diz,
Nunca invista em qualquer ideia que você não possa ilustrar com lápis, ou seja, mantendo a ideia de complexidade nunca é bom no mundo dos negócios. E que se você não consegue explicar por que possui uma ação para um aluno do ensino médio em 2 minutos, você provavelmente não deveria possuí-la. Ben Graham diz, o investidor inteligente, ele não busca complexidade, ele busca valor. E John Bogle, por fim, diz que ele evita investimentos complicados. A simplicidade é o caminho para o sucesso no longo prazo. Portanto, hoje, vocês conheceram um pouco da minha filosofia e também de tudo aquilo que eu trouxe para a minha filosofia, de origem desses investidores que fizeram história e do porquê. Finalmente, eu não sou investidor de Cosan. Deixem sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Não esqueça de subscrever, de ativar o sininho e também de curtir esse vídeo. E até a próxima. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.